Boa tarde, gente. Ontem eu ia falar para vocês que eu contei sobre o que aconteceu desde do primeiro ao terceiro filho, né? Mas aí ficou algo que vocês devem ter perguntado para vocês mesmos. Por que que ela trabalhava e não alugava uma casa para ela? Vou responder para vocês agora, tá, gente? É o seguinte, eu tentei várias vezes. Eu ia alugar a casa, gente. Primeiro eu conversava com a pessoa. Então eu tinha eu tenho uma cunhada que tudo que eu falava com ela, ela contava para minha mãe. E eu não sabia. Eu me desabafava com ela. E sempre quando eu chegava do trabalho, que minha mãe não deixava entrar, ela vinha no portão, conversava comigo, porque ela morava na casa da minha mãe. Então ela conversava comigo. Então tudo que eu contava para ela, ia lá contava para minha mãe. E minha mãe me embargava. Por exemplo, eu aluguei uma casa de uma senhora. Essa senhora até faleceu agora. E eu tenho uns 10 anos que essa senhora faleceu. Ou menos, não sei. Eu aluguei a casa dela. Minha mãe não sabia. Era perto da creche onde eu colocava meus filhos. Cheguei lá. Eu soube por boca de pessoas que essa mulher tinha uma casa para alugar. Não era tipo uma casa, era uma kitnet. E eu fui lá. Conversei com ela. Ela falou assim, tá, vem cá, você quer ver a casa, quer ver a kitnet? Eu falei, quero. Aí eu fui, olhei a kitnet, até gostei. Era um cômodo, era o banheirinho e não tinha coisa, era assim, era cozinha americana, tá? Que dava muito bem para mim e meus filhos. Era barato até o aluguel. Eu fiquei tão feliz que eu falei para essa cunhada. Falei, eu consegui uma kitnet muito boa e eu vou alugar ela. A mulher, eu vou passar lá amanhã cedo, vou pegar minhas coisas de manhã cedo, vou botar as crianças na creche, vou avisar minha patroa e vou lá, vou vir aqui pegar minhas coisas e vou levar pra lá. Ela falou, é onde lá? Eu falei, é perto da creche, na casa de dona tal. Eu falei o nome da mulher. E a mamãe já conhecia a mulher. Minha mãe foi lá. Foi lá e falou, olha, não aluga não. Não aluga casa para ela, não. Ela é minha filha, ela não vai pagar aluguel, ela não trabalha. Ah, mas ela disse que trabalha. Não, ela não trabalha. Ela tem 3 filhos, que é bicho puro, tá? E eu já toquei ela na minha casa várias vezes, e ela ainda tá na minha casa, entendeu? Então não aluga a casa para ela. E a mulher não quis alugar. Falou para mim, não. Olha só o que aconteceu, gente. E eu toda feliz, botei as crianças na creche, fui na casa da minha patroa, falei pra ela, olha, eu vou ver uma kitnet e tal, que eu vou sair da casa da minha mãe. Ela falou assim, porque no entanto ela não sabia o que eu tava passando, que eu não falei porque eu tinha vergonha. Porque os outros iam perguntar assim, pra que arrumar tanto filho, se você não tem nem onde morar? Muitas pessoas já me falou para isso comigo, sabe, gente? Eu ficava até com vergonha. Aí o que acontecia? Eu fui lá, falei que a minha patroa mais do que depressa falou, vai lá, já que você quer morar, ter a sua casinha, é melhor para você. Eu fui lá. Quando cheguei lá, bati palma, a mulher me atendeu muito sem, assim, né? Falou assim para mim. Eu falei assim, eu vim ver a casa, eu vim cá para falar com a senhora, que eu vou lá buscar minhas coisas. Olha, deixa eu falar com você, tem 3 pessoas querendo. E tinha uma que eu esqueci de falar com você. Ela é uma pessoa boa, é até prima minha, quer alugar a casa. Então, se for para me alugar para outra pessoa, desconhecido, eu alugo para o meu parente, né? Eu falei assim, nossa, mas eu vim, gostei, falei para a senhora, e a senhora não falou nada dessa parenta da senhora. Não, é porque ela me ligou à noite, falando que queria a casa. Ela ligou pro orelhão aqui da minha porta, aqui, na minha porta aqui. E falou que, tem a casa aí ainda para alugar. Eu falei que tinha, mas eu falei, mas veio uma moça aqui. Ela falou, eu tô precisando, que eu tenho que fazer tratamento e tal, porque eu sou da roça. Você sabe, prima, que não sei o quê. Então eu vou dar preferência a ela. Eu falei, tá bom. Fiquei muito chateada, eu voltei pro meu trabalho, falei com a minha patroa. Ela falou assim, acha outra melhor? E eu saí assim, eu consegui, através de uma amiga minha, uma outra casa. Falei para essa cunhada de novo. Falei, puxa, fulana, eu fui lá na casa, expliquei tudo para ela. Ela,
Você vai conseguir outra? Eu falei, não, mas a minha colega já arrumou uma para mim muito boa, é beira de rio. Mas meus filhos não vão para beira do rio, porque eu não vou deixar. Enquanto eu estou trabalhando, eles estão na creche. Quando eu apanhar, eu volto para casa, fico com eles dentro de casa, arrumo a casa, faço tudo com eles dentro de casa. Eu não vou deixar nem sair para rua. Aí ela falou assim, você é uma boa mãe. Tá bom. No outro dia, a minha mãe foi na casa dessa mulher e falou para essa mulher, ela não vai pagar, que ela não paga ninguém, ela é a caloteira. A mulher falou assim, mas é? E a mulher é pão dura, gente. A mulher era pão dura sim, porque a mulher tinha muita casa, muita coisa. E ela não me conhecia, mas conhecia minha mãe. Mais ou menos, né? Ela conhecia minha mãe. Eu acho que é por causa de forró. Ela, então eu não vou alugar pra ela, não. Não aluga. Não aluga. Gente, minha mãe fazia isso pra me ficar ali, ó, na aba dela e ela me machucar, me bater. Porque minha mãe me batia como se eu fosse uma criança. Eu não podia falar um A se ela falasse, se ela xingava meus filhos de tudo quanto era nome da minha frente. Ela falava que meus filhos não eram para nascer vivo. Se eu falasse alguma coisa, ela virava para mim e disse, some. Não aparece mais aqui não, some. E eu tinha que sair com meus filhos para a rua de novo. Então eu aguentava tudo quieto, tudo devagar, tudo quietinha, tá? Mas eu, gente, depois conheci uma pessoa. Ah, vocês vão dizer assim, essa mulher tá sempre conhecendo homem. Gente, eu só tinha 20 anos. Eu só tinha 20 anos. E eu conheci essa outra pessoa. E essa pessoa é bem mais novo do que eu. Ele tinha 17 anos. E ele já me conhecia. Que ele ia muito na casa onde eu ia, onde eu morei. E com aquele, o último cara que foi o pai da minha filha. Então ele começou a conversar comigo e tal. A gente conversava todos os dias a gente conversava. Ele trabalhava como servente de pedreiro onde eu trabalhei, na casa onde eu estava trabalhando. E todo dia a gente conversava. Aí ele falou assim, você tinha coragem de casar comigo? Eu falei, você tá doido? Eu não quero nem saber de homem mais na minha vida. Já passei muito, muito aperto com homem. Aí ele falou assim, mas eu sou diferente. Eu falei assim, não é... Bom, se você é diferente, eu não sei. Sei que não me chamou a atenção. Tá bom. Uma pela idade sua também, né, garoto? Vai arrumar uma namoradinha pra você casar, ter a sua vida. Aí ele falou assim, mas eu gostei de você. E todo dia era a mesma coisa, a mesma coisa. Aí começamos a namorar. Minha mãe não aceitou, falou que na casa dela não ia, porque eu nunca levei homem pra dentro da casa da minha mãe, não, sabe, gente? Aí, mas no portão ele não ia, então eu sempre ia passear com as crianças, eu sempre ia encontrar com ele. A gente começou a namorar, e ele carregando meus filhos. Aí depois passou a comprar leite para pagar por mês para meus filhos. Gostava dos meus filhos, apanhava meus filhos na creche para mim. Ficava com meus filhos sentados até eu chegar, o horário de eu chegar em casa. Ele sentava por lá de fora com as crianças, da casa da minha mãe. E ele foi conhecendo a vida que eu levava. Aí ele disse assim, do jeito que a sua mãe é com você, maldosa, você não tem medo de sua mãe não te matar um dia? Eu falei, eu tenho. Tenho até medo dela matar meus filhos. Ele falou, vamos lá em casa. Aonde? Lá no cimento. E eu fui. E lá conversou com o pai dele falou assim, ele até mentiu, sabe, gente? Falou com o pai dele que eu estava grávida. Pai, essa minha namorada, ela está grávida, eu queria botar ela, arrumar um lugar para ela ficar, e ele tinha 3 casas que ele tomava conta. E uma estava precisando de conserto. Ele consertou aquela casa, eu e ele juntos, a gente fugimos, tá? Falei com a minha patroa, pedi o dinheiro a ela, falei que eu não precisava mais, que eu não podia mais trabalhar, que eu ia morar no cimento. Ela me ajudou. Depois que ela conheceu, eles falaram da minha vida toda para ela, ela me chamou no quarto, gente, conversou comigo, falou, por que você não me falou antes? Eu falei com ela porque eu não podia, tinha até vergonha. Não, mas não podia ter vergonha, tinha que ter me falado antes, que eu ia te ajudar. Mais que eu te ajudo, eu ia te ajudar muito mais. E arrumar lugar para você ficar com seus filhos. Falei, olha, essa mulher, gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, é uma patroa, gente, maravilhosa. Ela e o esposo dela, e a filha dela, que eu tanto amo. Mora aqui mesmo, na minha cidade. Eu não vou citar o nome dela não, tá? E eu fui, deixei as crianças na casa da minha mãe, fui lá, tentando arrumar a casa. Ele é pedreiro, e eu como servente dele. E ele arrumou a casa pra gente. Numa semana que a gente estava lá, arrumando essa casa, eu fui buscar meus filhos.
meu filho todo machucado, meu filho cheio de piolho. Minha mãe deixava meus filhos brincar na rua, não ligava, não dava banho, ele tomava banho sozinho. A minha irmã chegava do serviço dela, ela dava banho nos meus filhos, ela cuidava, ela só falou comigo, Ana. Quando ela foi lá com a minha mãe foi a pé, gente, num lugar tão longe, levar meus filhos, me entregou. E a casa, não tinha lugar para botar meus filhos ainda, fiquei na casa da minha sogra. E lá eu fui construindo a minha vida. Arrumando a casa, criança, a Kombi passava na porta, assim, da casa onde eu estava morando, que eu estava arrumando, e apanhava meu casal de filho, que era o Pablo e a Daiane. E o Edson, eu matriculei ele no colégio onde eu ia morar. Já tinha até matriculado ele já. Então, o que aconteceu? Eu engravidei, tive um casal, tive minha primeira, com ele, com meu marido, Eliseu. Eu tive a Edmara. Edmara, linda, maravilhosa, gente, minha filha. E eu vou contar para vocês, tá? Vou gravar outro vídeo, pode ser até hoje mesmo. Vou contar para vocês do que a Edmara, tá, gente? Dos outros casal de filho meu, tá bom? Fica aí na espera. Vocês vão gostar. Um pouco triste, mas vocês vão gostar. Beijo, obrigada.